Pode? Boa noite a todos. Olá, vocês da Rádio Nossa FM que estão nos ouvindo. Vocês que estão através do Facebook da Paróquia São Sebastião e São Roque de Bom Repouso. Nós estamos hoje aqui no estúdio da Javenice de Bom Repouso, o estúdio mais sofisticado, a gente com a imagem melhor do programa, esperamos que o som também. Agradecemos a Elaine que está lá na rádio, transmitindo pela Nossa FM, a rádio da comunitária de Bom Repouso. Agradecemos ao Salviano que está aqui dando suporte técnico para o som e para a imagem. Muito obrigado a todos que vão nos acompanhar, os que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois, posteriormente, em qualquer horário, através do Facebook. E obrigado a vocês que nos prestigiam agora, já ao vivo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado e tenha um bom aproveitamento. A nossa catequese hoje é uma catequese continuação do assunto que nós começamos sobre o documento do Papa Francisco, que se chama Dilexit Nos, ou então seja, Ele nos amou, traduzindo para o português. E hoje nós temos a satisfação de estar aqui com o Lucas, seminarista, fazendo estágio aqui na nossa paróquia para ordenar diácono no comecinho do ano que vem, se Deus quiser, e posteriormente presbítero. Boa noite, Lucas. Boa noite, Joaquim. Muito obrigado pela acolhida. Boa noite também a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Nossa FM e também que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, São Roque e São Sebastião. E para nós iniciarmos este momento da nossa catequese, hoje iremos abordar o capítulo 2º e 3º dessa encíclica do Papa Francisco. Vamos juntos fazer uma oração, pedindo as graças e as bênçãos de Deus sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Espírito Santo sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos escutar um trechinho da Palavra de Deus, tirado para nós do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos amigos, você que já esteve acompanhando na semana passada, quando foi abordado o primeiro capítulo dessa encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos, que significa no português, Ele nos amou, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Hoje nós vamos dar um passo a mais nesse nosso estudo, avançando nos 2 capítulos seguintes. Mas antes de nós darmos este passo, eu gostaria de recapitular um pouquinho, elencando
somente alguns pontos importantes do capítulo 1, que servem de base também para o nosso estudo deste 2º e 3º capítulo, né? Então, esta encíclica, este documento, foi o último que o Papa Francisco escreveu antes dele falecer, que nós podemos classificá-lo como um testamento espiritual que o Papa Francisco deixou para todos nós, para toda a Igreja. E essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção muito importante, é uma devoção muito sólida, muito profunda, que perpassou toda a história da Igreja. Lógico que em cada momento com o seu formato, com as suas características próprias, né? Nós podemos dizer, né, um ponto inicial dessa devoção, lá na última ceia, né? A experiência que João Evangelista, o discípulo amado, fez junto com o Senhor, de reclinar sua cabeça sobre o peito do Senhor, sobre o coração de Jesus. Depois, uma outra marca, né, dessa devoção, o coração de Jesus chagado na cruz, sendo furado com uma lança do soldado e que dele jorrou sangue e água. Depois, já no tempo, podemos dizer, no tempo moderno, né, medieval, da Igreja moderna, nós temos as revelações de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque, que foi o grande fundamento, né, a grande base para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E depois um marco muito importante dessa nossa caminhada foi no ano de 1856, quando o Papa Pio IX estabelece a festa do Sagrado Coração de Jesus como uma festa obrigatória para toda a Igreja Universal. E quando nós falamos de uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não consiste em uma reverência a um órgão isolado do corpo santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sim, quando fazemos referência ao coração, isso significa a totalidade do ser, isso é, o Cristo todo, inteiro. O coração, ele simboliza o centro das nossas emoções, da nossa existência, dos sentimentos, de tudo aquilo que nós somos. Então, ao termos devoção, ao reverenciarmos o Sagrado Coração de Jesus, é o Cristo em sua inteireza, em sua totalidade. E essa devoção, ela nos recorda o amor incondicional, o amor misericordioso de Deus para com todos nós. E é uma devoção essencial, é uma devoção imprescindível para a vivência cristã, que significa a nossa abertura ao amor divino e ao amor humano do Senhor. E ao falarmos dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é muito importante, principalmente nestes tempos em que nós estamos vivenciando, fazermos uma distinção entre devoção e o que nós chamamos de devocionismo. Às vezes nós nos deparamos, encontramos com muitas devoções que são um tanto desencarnadas, que não estão atreladas com a nossa vivência, com a nossa caminhada cotidiana e que são um tanto vazias. Mas essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção sólida, que nos leva ao cerne do Evangelho, que nos leva à raiz, à mensagem principal do amor de Deus para com toda a humanidade. E nós encontramos muitos documentos, diversos documentos do magistério da Igreja que falaram sobre essa devoção, sobre o coração de Jesus e que todas elas ajudaram, contribuíram para chegar nesse documento que nós temos em nossas mãos, que foi feito pelo Papa Francisco. Então, antes do Concílio Vaticano II, nós encontramos um documento do Papa Leão XIII, do ano de 1889, depois outro documento do Papa Pio XI, do ano de 1928, depois outro do Papa Pio XII, de 1956, e depois do Concílio Vaticano II, nós temos a Gaudium et Spes, documento conciliar, que lá no número 22
faz uma referência ao amor humano e divino do coração de Jesus. Temos também um documento do Papa Paulo VI, do ano de 1965, e por fim, um do Papa João Paulo II, do ano de 1980. Então, todos esses documentos contribuíram e enriqueceram essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é cultivada em toda a nossa igreja. Lucas, é interessante, só um pequeno... Sim. Um pequeno adendo. Eu minha mãe, toda a vida zelador do apostolado e tal, falava muito do Sagrado Coração de Jesus. E eu até falei na nossa reunião lá em cima, que eu tive uma conversão ao ver esse documento. Porque parece que o Papa Francisco, ele conseguiu, de tudo aquilo que ele viu sobre o coração de Jesus, ele conseguiu deixar isso mais palpável para a gente. Aí eu não sei se isso atrapalhou o teu raciocínio, mas é uma coisa que para mim fez diferença na minha vida, estudar esse documento. Sim, isso que o senhor falou, senhor Joaquim, é muito verdadeiro mesmo. O Papa Francisco, ele conseguiu condensar, vamos dizer, toda essa doutrina, toda essa riqueza dos documentos que já existiam, né? E tornou tudo isso palpável para todos nós, né? Transmitiu com uma linguagem mais acessível, né? Mais fácil. E nesse primeiro capítulo, né? Ele ressalta justamente a importância do coração. Né? Então, ele pega toda essa riqueza dos demais documentos, né? que nós elencamos aqui, né? Toda essa trajetória, e ele traz para a nossa realidade, né? Falando a importância do coração, que em um mundo que vai desvalorizando isso, né? Em um mundo que não valoriza tanto o coração, podemos dizer assim, né? E quando nós falamos, né, do coração como um centro da nossa existência, ali é o lugar da sinceridade, podemos dizer assim, né? É um lugar onde não há falsidade, onde nós nos deparamos conosco mesmo, da forma como nós somos, sem a superficialidade, sem camuflar, né? Se assim podemos dizer. E aí o Papa Francisco, em um contexto de tanta superficialidade, de tantas aparências, porque hoje a gente acaba se camuflando, né, em meio às aparências das redes sociais e tudo mais. Às vezes a gente tenta demonstrar uma coisa na rede social, mas que não é a realidade, né, que foge. Aí o Papa Francisco chama a nossa atenção para isso, né, como o coração, o grande santuário da nossa existência, onde nós nos encontramos com nós mesmos, onde nós nos encontramos com Deus, e ali não há espaço para a falsidade. E o Papa Francisco, ele diz nesse primeiro capítulo que nós só conseguimos estabelecer verdadeiras relações, seja com Deus ou seja com o nosso próximo, através do coração, né? Que é o símbolo para nós do amor de Deus e também do amor humano, né? Quando as pessoas ficam apaixonadas, né? Ela manda um coraçãozinho, né? Desenha uma flechinha, né? Então é símbolo desse amor, do amor de Deus para com todos nós também, né? E nesse primeiro capítulo o Papa fala, né, com base, né, em tudo isso, que é o título, né, o título do documento. Ele nos amou, Deus nos amou, que ele pegou lá na carta de São Paulo aos Romanos, e ele nos amou e nada pode nos separar deste amor, nem a morte, nem a perseguição, nem a espada, nem nada. E é um amor que não exige nada em troca, não exige um pressuposto. Ele nos ama sem que antes disso nós também o amássemos, né? Ele nos ama por primeiro, ele nos amou por primeiro, e ele não nos trata como servos, mas como amigos, né? Ele mesmo nos diz isso nas Sagradas Escrituras. Então, o coração como um lugar da sinceridade. E no nosso contexto em que a gente cai no consumismo, em que a gente se preocupa com tantas coisas, né?
acho que a palavra certa, né, para falar dessa nossa realidade é a superficialidade, né? Relações superficiais, muito rasas, sem profundidade. O Papa Francisco fala que é preciso voltar ao nosso coração, ao nosso íntimo, para conseguir realizar esse contato com Deus, esse contato com os nossos irmãos. E depois dele falar disso, né, nesse primeiro capítulo, de voltar ao coração, em um mundo marcado, né, pela apatia, que às vezes a gente faz tão indiferente, né, ao nosso próximo, a quem está à nossa volta. No segundo capítulo, que já entra no nosso tema daqui de hoje, ele vai nos falar sobre gestos e palavras do seu amor. Então, primeiro a importância do coração, que é o centro, o símbolo do amor, e depois os gestos, as manifestações deste amor, né? Então, o coração de Jesus, ele é o centro pessoal, de onde brota o seu amor por todos nós. É do coração de Jesus que brota toda a mensagem de salvação, de redenção que ele vem trazer para a humanidade. É o núcleo vivo do primeiro anúncio, da origem da nossa fé. São Paulo nos diz que a fé, ela nos vem pelo anúncio, pelos ouvidos, pelo escutar. E esse anúncio, né, de salvação brota do coração de Jesus, como uma mensagem de amor para todos nós. Mas esse amor, Joaquim, né, o Papa fala isso no documento, ele não é explicado de forma exaustiva pelos manuais de dogmática, pelos documentos que nós temos, e nem Jesus ele se preocupa em descrever esse amor, em explicar esse amor de forma exaustiva para os seus discípulos. Mas o seu amor, ele se torna evidente através dos seus gestos, através do seu agir. E isso nós vamos ver nas Sagradas Escrituras. Isso nós vamos ver lendo o seu Evangelho. Então, o seu amor ele só se mostra nos gestos, né? E é possível percebê-lo pela palavra de Deus. A palavra nos diz que Jesus ele veio ao mundo para os seus. E Jesus trata-nos como se fôssemos seus mesmo. Ele nos considera como uma propriedade sua, que ele guarda com afeto, que ele guarda com cuidado. E Jesus, ele se torna próximo das pessoas. De todas as pessoas que viviam à sua volta, ele se fazia próximo, como ele se faz próximo de cada um de nós nos nossos dias. Ele superava todas as distâncias, por isso que nós os chamamos, né, de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que caminha ao lado do seu povo, né? Nos trata como amigos. E ele está sempre à procura. Jesus estava sempre à procura e sempre aberto para o encontro. E ao falar dessa sua abertura, né, e a disposição para se encontrar com as pessoas, nós podemos citar alguns exemplos. O primeiro deles, a mulher samaritana. Jesus ele teve total abertura para chegar junto àquela mulher, mesmo ele sendo judeu e ela samaritana, havia uma rixa entre eles, mas ele se senta junto ao poço e ali conversa, olha para o interior da vida dela, considera a vida dela na sua inteireza, a acolhe em primeiro lugar e depois ele deixa a sua mensagem. Depois nós temos o exemplo de Nicodemos, que se encontra com Jesus às escondidas, era noite, e Nicodemos tinha um cargo importante, né, um lugar de destaque na religião judaica, por isso vai se encontrar com Jesus à noite, e ali fala da necessidade de nascer de novo, de nascer do alto, né? Acolhe Nicodemos. Jesus também, ele realiza outros encontros inusitados, por exemplo, com mulher pecadora que lava, que unge os seus pés, e Jesus deixa que os seus pés fossem ungidos por aquela mulher, uma mulher que era discriminada perante a sociedade,
mas ele não se preocupa com isso e também se deixa encontrar com a mulher pega em adultério e não a condena, mas fala do perdão. Então, são alguns exemplos que nós podemos destacar dessa abertura de Jesus. Jesus que se deixa encontrar pelas pessoas e que está aberto ao diálogo. E com isso, Jesus, o que ele vem mostrar para nós? Ele vem mostrar que Deus, ele é proximidade. Deus é proximidade e Deus é ternura. Para nos amar, ele se aproxima de nós. Ele não ama de longe, mas ele vem até nós e é um amor que é necessário apalpar, que é necessário chegar perto. De nossa parte, nós não podemos ter medo. O Papa Francisco, ele diz isso, ele ressalta isso no seu escrito, que Jesus se aproxima de nós com toda a sua abertura, com disposição para nos encontrar, mas às vezes nós ficamos com as nossas reservas, devido às nossas limitações, aos nossos pecados, as diversas situações da nossa vida em que nós nos deparamos com as nossas situações limites, O Papa diz que nós não devemos ter medo de nos aproximar de Jesus, e nem ficar paralisados por causa dos nossos pecados, porque Deus, ele prefere a misericórdia do que o sacrifício. Ele prefere usar do remédio da misericórdia para com todos nós que somos os seus seguidores. E ao falarmos desses gestos de Jesus, esses gestos que se manifestam o seu amor, nós podemos destacar, primeiro deles, o olhar. Antes do chamado, antes de chamar alguém para o seguimento, Jesus olhava para as pessoas, enxergava o seu íntimo, conhecia a sua realidade, assim como ele faz com cada um de nós. Ele olha para o nosso interior, enxerga a nossa condição, a nossa realidade. Jesus era alguém atento às necessidades das pessoas, assim como ele é atento para com as nossas necessidades também. Então, só dando uma respirada, Sim. Se quiser tomar uma água, fica à vontade. Eu quero agradecer o pessoal que já está junto com a gente ao vivo, certo? Ah, beleza. Então, o Crair, ele, além de ele estar assistindo, ele compartilha, ele passa para frente para as outras pessoas. Joelma Marques, a Claudirene Moura, que é da comunidade dos Pitangueiros, acho que você conhece. Conheço. Cidinha Silva, Terezinha Simões e o nosso querido Cleone de Almeida, sobrinho, que tá dando também um suporte para nós na técnica. Muito obrigado a todos. Maravilha, um grande abraço para todos aí que estão nos acompanhando. Então, Joaquim, continuando, depois do olhar, de falar dessa atitude de Jesus que olha para cada um de nós, para o nosso íntimo, conhece a nossa realidade, o nosso coração, a condição em que nós estamos vivendo. Depois do olhar, outra atitude se dá por meio das palavras. As palavras de Jesus eram palavras repletas de sentimentos. Ao lermos os evangelhos, ao acompanharmos os discursos, as falas de Jesus, conseguimos identificar isso, palavras repletas, carregadas de sentimento. E ele evidenciava um amor apaixonado, que sofre e que se comove por cada um de nós. Então, em Jesus nós vemos esse amor, essa paixão pela humanidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Jesus se compadecia das pessoas, ele se movia em compaixão e ajudava aqueles que necessitavam. Então, esse segundo capítulo é um capítulo mais curtinho, mais pequeno, e vai falar sobre isso, sobre esses gestos de amor de Jesus. Jesus que se move de amor, de compaixão para com as pessoas daquele tempo
e para nós nos nossos dias de hoje também. Eu só queria uma intervenção simples. A Santa Gertrudes, não sei se você lembra, ela falou assim, quando São João colocou o ouvido no coração de Jesus, por que será que São João não escreveu o que ele ouviu lá do coração de Jesus, né? Achei interessante essa passagem, porque daí ela complementa assim, o que ele ouviu ficou para nós agora entender. É o que você acabou de falar, né? Que é o amor, a compaixão de Jesus, ele ultrapassou o tempo. É verdade. Não ficou só lá naqueles atos. Ele está fluindo. Vai perpassando toda a história, né? Todos os nossos dias, é isso mesmo. E depois de falarmos desses gestos de amor de Jesus, nós já partimos para o terceiro capítulo da nossa encíclica, em que o Papa Francisco nos propõe como tema, como título desse capítulo, este é o coração que tanto amou. E este capítulo, ele recorda um pouco como a Igreja reflete sobre o santo mistério do coração do Senhor. Então, mostra toda uma reflexão de como a Igreja enxerga, como encara essa devoção. Então, como eu já havia dito lá no comecinho do nosso encontro, da nossa partilha, e que o Papa acentua novamente nesse capítulo, no início desse terceiro capítulo, que essa devoção não é uma devoção a um órgão isolado, ao coração enquanto órgão de Jesus Cristo, mas é ao Cristo todo, ao Cristo inteiro, representado por uma imagem em que se destaca o seu coração. Quando nós contemplamos, quando nós olhamos para as representações do Sagrado Coração de Jesus, a imagem do Sagrado Coração de Jesus que nós temos em nossas casas, em nossas capelas, nossas paróquias, o que chama a atenção, o grande destaque é o órgão, né? É o coração ali saltado para fora do peito, né? Nós vemos a imagem de Cristo com um coração saltado para fora. Coração entendido como o centro íntimo do Filho encarnado, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne, que veio a este mundo como um missionário do Pai, que veio para nos salvar, passou neste mundo realizando prodígios, anunciando o reino e pregando a boa nova. O coração é o centro do Filho de Deus, do seu amor, que ao mesmo tempo é um amor divino e é um amor humano. Então é o centro desse amor divino e amor humano por toda a humanidade. E o coração, né, é o órgão que representa essa imensa caridade divina, esse imenso amor, né, esse incomensurável amor de Deus por nós. É um amor que não pode ser medido, mas é um amor que se faz doação, um amor que passa pela cruz, né, um amor que se faz serviço. E o Sagrado Coração de Jesus, ele é uma imagem que nós veneramos, que representa o Cristo, mas nós não prestamos a ele uma adoração, né? Adoração nós prestamos somente ao Cristo vivo, em sua divindade, em sua humanidade, que se faz presente em nosso meio, na Eucaristia, né? Verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Jesus Cristo. Nós estamos nos aproximando agora, né, da festa de Corpus Christi, né, em que celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Então, no sagrado, na imagem do Sagrado Coração de Jesus, e o Papa Francisco ele deixa bem claro isso, nós não prestamos uma adoração, mas uma veneração. É uma imagem que nos ajuda, que fomenta a nossa adoração ao Cristo presente na Eucaristia. Então, venerar o Sagrado Coração de Jesus é um caminho, né? É uma forma de nós chegarmos até o Cristo vivo, presente em nosso meio,
crucificado e ressuscitado, né? Então, quando nós olhamos para a imagem do Sagrado Coração de Jesus, nós somos convidados a ter uma visão mais profunda para chegar até no Cristo vivo, presente entre nós, né? Então, é uma devoção que nos direciona a Jesus e só a Ele, né? Rezar ao Sagrado Coração de Jesus, essa devoção tão cultivada aqui em nossa cidade, né, nas nossas comunidades, pelo apostolado da oração, nos leva até Jesus Cristo e só a Ele, que é o centro e a razão da nossa fé, né? E Ele nos chama a essa amizade verdadeira, nos trata como verdadeiros amigos, né? Só que o Papa ele faz essa distinção, que é algo muito óbvio, né? Que é algo muito claro para todos nós, né? Que sabemos que nós não adoramos imagens mesmo, né? Nós temos uma veneração por todas as imagens, né? Que são símbolos da nossa fé, que nos ajudam, né, a vivermos a nossa espiritualidade. Mas o Papa Francisco, ele toca nesse assunto porque, podemos dizer assim, na hierarquia das imagens, né, o Sagrado Coração de Jesus, ele ocupa um lugar de destaque, né, um lugar, podemos dizer assim, acima de todas as outras representações, de todas as outras imagens que nós possuímos. Não é uma imagem qualquer, né? É um símbolo real que representa a fonte da salvação para toda a humanidade. Quando nós olhamos para o Sagrado Coração de Jesus, podemos enxergar uma fonte a jorrar, uma fonte de amor por toda a humanidade, de onde nós alcançamos a nossa salvação. E há uma experiência universal a respeito do coração, e o Papa Francisco ele fala isso lá. O Papa Francisco ele consegue, né, ser muito acessível, né? Ele coloca nos seus documentos experiências, de forma bem clara, experiências que todos nós conhecemos, né? E ao falar dessa experiência universal, o Papa Francisco ele destaca, né? Quando nós colocamos a mão no coração, né? Colocar a mão no coração de um amigo, de alguém que nós gostamos, é um ato que demonstra um afeto especial, né? Colocar a mão no coração é um afeto especial que nós prestamos, né? Outra coisa que o Papa Francisco fala, né? Quando alguém fica apaixonado, né? Quando alguém sente, né, um sentimento especial por alguma pessoa, quando se apaixona, queima o coração aperta, ao chegar perto da pessoa amada, o coração dispara, né? O coração bate mais forte, o Papa Francisco fala isso, né? E também ao contrário, né? Quando se vive uma desilusão desamorosa, né? Uma desilusão amorosa, o coração também aperta, né? E outra coisa que nós também corriqueiramente fazemos, né, uma expressão que nós utilizamos, quando nós queremos demonstrar a nossa sinceridade, nós dizemos, né, não, estou falando do fundo do meu coração, é verdade. Então, são experiências universais que todos nós fazemos com o coração. Então, o coração enquanto centro ali do amor, dos nossos sentimentos, né, chega a todos nós nesse sentido, né? Nós conseguimos fazer essas experiências. E por essas razões, o documento aponta a escolha da Igreja de representar o amor humano e divino de Jesus Cristo pela imagem do coração. Por todos esses fatores que nós aqui elencamos, comentamos, né, que o Papa Francisco apresentou, a Igreja optou, né, escolheu por demonstrar esse amor de Jesus Cristo pela imagem do coração. Mais uma respirada, né? Mais uma. Eu quero, enquanto você dá uma respirada, eu vou
Vou agradecer o pessoal aqui. Eu agradeço a Flávia Helena Borba, que está com a gente ao vivo. Muito obrigado, Flávia. A Terezinha Simões, da paróquia de Estiva. De Estiva, olha. Conhecida. Que bom te ver, Joaquim. Saudade também. A Neida Brandão, você conhece? A Neida, abraço, Neida. Do Apostolado da Oração. Afonsina Crispim. Simone Domingues. Ambrosina Silva. Gente, um abraço, muito obrigado. Isabel Andrade. Rosângela Silva Marques. Valdirene Fátima Brandão, Sueli Moreira. Gente, muito obrigado por vocês prestigiarem esse programa. O Ederson Luiz, muito obrigado porque você estando ao vivo aqui conosco, vocês vão passando para frente essa linda catequese, muito bem preparada pelo Lucas, passando para nós esse ensinamento do Papa Francisco sobre o coração de Jesus. Passe para frente, que mais pessoas entendam e entrem em contato com esse amor imenso de Jesus por nós. Continuando, Lucas. Isso mesmo, continuando então, né? Nós falando da imagem, da representação do coração de Jesus, que tem o coração saltado para fora do peito. E além do coração saltado para fora do peito, o Papa Francisco ele fala de outras características importantes que nós encontramos na imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ele fala também de um olhar. E de fato, a imagem do Sagrado Coração de Jesus tem um olhar que chama a nossa atenção. É como se ele estivesse olhando para o fundo dos nossos olhos, né? Enxergando o nosso íntimo, né? O âmago, né? O centro do nosso ser. E ele, como se ele estivesse apelando para dialogar conosco, para se encontrar com cada um de nós. Como ele encontrou com diversas pessoas lá, e nós podemos ver lá nas Escrituras, nós podemos ver, né, esse desejo de encontro na representação do Sagrado, a representação artística do Sagrado Coração de Jesus. Outra característica marcante também são as mãos fortes, mãos que nos sustentam, que nos apoiam, e também a boca, né? A boca da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que vem nos comunicar uma mensagem personalizada, porque Jesus, ele nos enxerga enquanto em nossa individualidade, né? Nos conhece o nosso íntimo e vem trazer essa mensagem especial para cada um de nós. E essa imagem, ela também nos fala da carne humana, né? É uma devoção enraizada, é uma devoção encarnada, porque quando nós falamos num coração, o que isso quer dizer, né? Que Jesus Cristo, ele teve um coração, assim como cada um de nós, ele se fez homem como nós em tudo, menos no pecado, né? Então, os mesmos sentimentos que nós temos, Cristo Jesus também teve, né? Mesmo sensações, tristezas, alegrias. Então, é uma devoção encarnada, né? Que se apoia na realidade, não é algo apartado, totalmente afastado da nossa vivência, mas uma devoção encarnada, né? Deus quis assumir a nossa condição humana, mesmo sendo Deus, ele assumiu em tudo a nossa condição. E é uma devoção, nos diz o Papa, que alcança o amor infinito da pessoa divina, mas é um amor que é inseparável do seu amor humano. E aí nós batemos de novo nessa tecla, né? O amor divino e humano de Jesus por todos nós. E do infinito do seu amor, Deus entrou nos limites da história. Essa frase é uma citação do Papa Bento XVI, que o Papa Francisco utilizou, colocou no documento, nos dizendo que do infinito do seu amor, Deus entrou nos limites da história, de modo que podemos encontrar o infinito no finito. Então,
Deus, com o seu infinito amor por todos nós, Ele entra nos limites da história, da nossa existência, para comunicar este amor. E aí nós encontramos o infinito em uma realidade finita, que é a da nossa existência, que é onde nós nos encontramos. E o coração de Jesus é símbolo desse seu amor sensível. E é precisamente no seu amor humano que nós encontramos o seu amor divino. Então, é ali, no amor humano que Jesus demonstrava, que nós vamos ter as portas abertas para chegar ao amor divino. Quando nós vemos ali em momentos que Jesus deixava expressar, reverberar os seus sentimentos, por exemplo, na morte do seu grande amigo, Lázaro, Jesus, ele evidenciou o seu sentimento que ele estava passando, a sua tristeza, e em tantos outros momentos, Jesus deixou evidente os seus sentimentos. Então, por meio dessas sensações humanas, nós temos acesso ao amor insondável, ao amor que é o amor divino, por todos nós, por toda a humanidade. E o Papa Francisco, ele diz para nós também o seguinte: quando nós reverenciamos, fazemos menção ao Sagrado Coração de Jesus, é uma devoção totalmente cristológica, que toca a figura de Jesus Cristo, toca nitidamente a figura de Jesus, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus que veio a este mundo. Mas é uma devoção que também tem desdobramentos trinitários, que tocam a Santíssima Trindade no seu todo, na sua completude. E aí nós podemos destacar o seguinte: Jesus, em toda a sua pregação, em toda a sua mensagem, ele não chama todos para si, para que todos cheguem até ele e ali permaneçam e ali parem. Todos que Jesus tem o acesso, ele encaminha para o Pai, que é a plenitude da graça, que é a fonte do amor e da misericórdia. O Pai que Jesus chamava, pelo termo aramaico de Abá, paizinho, papai, que era um escândalo para muitos daqueles que viviam no mesmo tempo de Jesus, dos judeus. Era inadmissível ele ter esse contato com Deus através desse termo um tanto carinhoso. E aí ele já deixa evidente também o contato que nós devemos ter para com Deus, que é o nosso Pai. Não é um Pai que castiga, não é um Pai que amedronta, que põe medo, mas é o Abá, o papaizinho, o papai que ama, que demonstra afeto, que demonstra amor. E aí nós devemos tirar todas as nossas reservas e nos lançar, mergulharmos nesse abismo do seu amor, nessa fonte misericordiosa que é o amor do coração de Jesus. Lucas, mais uma respirada? Mais uma. Então, olha, hoje, sem dúvida, o Salviano pode confirmar isso, acho que é o dia que nós estamos com mais gente ao vivo. Hoje, nós contamos aqui com o Ederson Luiz, o Paulo Sérgio, Jairo Messias, esse é firme, toda semana. É, Jairo. E um destaque especial para Rosângela Silva Marques, ela é de Barbacena. Barbacena, nos acompanhando, que maravilha. Mineira de Barbacena, muito obrigado, Rosângela. Continue aí divulgando. Eva Aparecida, você está dando os parabéns pela bela catequese. Muito obrigado. José Carlos, Elisete Gonçalves, Antônio Nogueira também, toda semana ele está junto com a gente. O Clóvis Alexandre, Capelinha, lá da Bovereira. Capelinha, abraço, Capelinha. Osmail Jorge e o Ronan Silva Omar. Também o Éder Melo, o Diego, nosso querido Diego,
da Jovenice, com a Tamara, sua esposa, e o João Batista dos Santos, que é autista lá dos Garcia. Autista, abraço. Muito obrigado, gente. Um abraço especial para vocês. E olha, sem dúvida nenhuma que hoje está sendo a maior audiência, a maior expectativa, o maior número de pessoas assistindo o nosso programa. Muito obrigado. E isso nós devemos ao Lucas, que caprichou tanto, rezou, pediu o Espírito Santo. Está aqui o acontecimento que realmente vai levar uma mensagem de amor, de fé, de esperança para todos vocês. Muito obrigado. E nós vamos dar continuidade, né, para o nosso conteúdo dessa partilha. Então, como eu estava dizendo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela também tem desdobramentos trinitários, que tocam a Santíssima Trindade no seu todo. Nesse próximo domingo, nós iremos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, que é a comunidade perfeita, a comunidade de amor que serve de inspiração para todos nós. E Jesus, tudo ele encaminha para Deus Pai, que é o Abá, o papaizinho, E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nós fizemos muita menção nesse domingo que passou, na festa de Pentecostes, ele nos ajuda a acolher a riqueza do sinal do coração de Jesus. O Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que atualiza a cada dia a mensagem de amor, do amor de Deus para com todos nós. Então, ele nos ajuda a acolher a riqueza insondável do amor de Deus. E a nossa relação com o coração de Cristo, ela se transforma pela ação do Espírito Santo, que nos orienta ao Pai. Então, pela ação do Espírito Santo, essa nossa relação com o coração sagrado de Jesus vai nos transformando, vai nos modificando, nos convertendo e nos encaminhando para o Pai, a plenitude, a fonte da graça, E então, nós podemos destacar, e aqui eu peço permissão para vocês, para fazer uma leitura, tal qual está aqui no documento, lá no número 83 do documento, em que o Papa nos diz o seguinte, ele nos fala que a devoção ao Sagrado Coração é essencial para a nossa vida cristã. À medida que ela significa a nossa abertura, cheia de fé e adoração, ao mistério do amor divino e humano do Senhor. E o Papa nos diz o seguinte, que nessa devoção nós encontramos um resumo do Evangelho. Então, no coração de Jesus, ao rezarmos para o seu coração sagrado, nós somos encaminhados para o centro, para a mensagem central do Evangelho, que é a mensagem do amor. É um amor que não cabe no peito, é um amor que salta para fora. E todos nós, ao termos contato, ao termos relação com esse amor, nós não podemos ficar fechados, guardar isso para nós mesmos, mas nós somos impulsionados a sair de nós mesmos, a sair em missão e anunciar este amor, para que outras pessoas também realizem o encontro com o Cristo, porque no centro da nossa fé está o encontro com a pessoa. O Papa Bento XVI já nos dizia isso, que no início do ser cristão não está ali uma grande ideia, um conjunto de doutrinas, mas está a pessoa de Jesus, a pessoa que nós relacionamos nessa devoção ao Sagrado Coração. Então, somos motivados a promover também esse encontro com a pessoa de Cristo no nosso meio, onde nós nos encontramos. E em determinado momento, Joaquim e todos vocês que nos acompanham, em determinado momento, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela foi utilizada para
combater algo que estava adentrando a igreja e que estava, de certa forma, prejudicando, que é o que nós chamamos de jansenismo, que colocava em xeque a graça de Deus e que levava o homem, né, a acreditar, confiar demais nas suas próprias ações. Aí se tinham ali a compreensão de que a graça de Deus, né, era ali um prêmio para os fortes, para aqueles que estavam mais encaminhados, né? Então, privilegiados, isso mesmo, né? Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi utilizada, né, para combater esse mal, se assim podemos dizer, né? Essa heresia que veio afetando, né, a sã doutrina. E hoje nós também vivemos em uma realidade em que nós nos deparamos com uma grande secularização, a sociedade que a cada dia vai excluindo Deus, né? Vai colocando Deus ali para escanteio. E aí vai crescendo o que nós comentávamos aqui antes, essa espiritualidade desencarnada, né? Que não tem o seu vínculo, que não tem a sua base na realidade, né? E aí o Papa vem nos exortar, o Papa vem nos motivar diante de tanta obsessão pelo lazer, pelo ter, pelo consumismo, pelo prazer, né? Pelo uso excessivo, demasiado das redes sociais. Ele nos exorta a renovarmos essa devoção na realidade atual. Então, o Papa, vejam só que bonito, que beleza, o Papa Francisco oferece, né, para todos nós a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como um grande remédio para nós enfrentarmos essa realidade em que nós estamos inseridos, essa realidade com que nós nos deparamos. E depois o Papa fala algo muito importante também para nós, enquanto membros vivos da comunidade de fé, enquanto pessoas engajadas nas pastorais, movimentos e comunidades. Ele indica para nós um mal também, que é o ativismo. Ou seja, aquela coisa de nós fazermos por fazer, né? Atividade por atividade, tem que estar em movimento, tem que fazer, mas às vezes são atividades vazias, que não tem muito significado. E aí o Papa, ele chama a nossa atenção, né? Que é preciso essa espiritualidade, que enquanto igreja, tudo deve brotar da oração, né? Tudo deve jorrar da nossa vivência espiritual, e as nossas ações, elas devem refletir, né? Exalar esse bom odor da vivência espiritual, para que não se tornem ações vazias, né? E quando nós caímos nesse ativismo, nessas ações vazias, a gente vai se deparando com um cansaço excessivo, né? Parece que as coisas vão perdendo o sentido, vão perdendo a razão, né? E depois, né, seguindo adiante, o Papa fala, né, que perante o coração de Cristo é possível voltar à síntese encarnada do Evangelho. A síntese encarnada do Evangelho. E aqui eu utilizo de uma citação do documento conciliar, né, do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que ela, lá no número 22 do documento, fala o seguinte, que o mistério do Verbo encarnado, o mistério de Jesus Cristo, ele ajuda, né, se esclarece o mistério do homem. Então, olhando para o mistério de Jesus Cristo, nós conseguimos entender o mistério da humanidade, o mistério do homem. E pela encarnação, nos diz esse documento, pela encarnação, o Filho de Deus uniu-se a cada homem, uniu-se a cada um de nós. Ele trabalhou, ele pensou, ele agiu de forma humana e ele nos amou com um coração humano também. Nos amou com um coração humano. E com esse amor do coração humano de Jesus,
nós temos acesso ao amor insondável, né, do que é o amor divino, o amor de Deus para com todos nós. Respira? Respira. Gente, olha, realmente hoje, né, nós estamos satisfeitíssimos, porque o pessoal está nos prestigiando, e não, quando eu falo do prestígio, não é para a gente pessoalmente, viu, gente? Por favor. Esse nosso programa, a finalidade principal dele é levar a palavra de Deus, é levar a catequese, a Igreja Católica, é conhecer mais a nossa doutrina. Então, o prestígio é para Jesus, é para Deus, é para a Santíssima Trindade, que nós vamos celebrar domingo. E nós temos aqui Geni de Souza Silva, sabe de onde? Lá Santa Rita de Caldas. Santa Rita de Caldas. Você trabalhou lá? Não trabalhei lá, mas eu conheço a Geni. Abraço, Geni. É a Terra Santa que o Padre Lucas fala. É, isso mesmo. Adélia Maria Costa, conhece? Adélia, é Adélia? É Adélia, nossa, aqui. Secretária. Abraço, Adélia. Sigmund Cardoso, você conhece? Conheço, da Estiva. Da Pastoral Vocacional. Pastoral Vocacional, isso então, mesmo. Gente, um abraço, muito obrigado. Toda a honra e toda a glória àquele que nos reúne para falar da palavra dele, para passar para frente esse grande amor de Jesus. Lucas. Então, né, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela nos inspira enquanto seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. É uma devoção que nos ajuda a vivermos a cada dia essa nossa missão, a nossa vocação de batizados, de seguidores de Jesus Cristo, e nos impele a formarmos uma igreja missionária, né, que o Papa Francisco sempre batia na tecla, né, sempre falava, uma igreja em saída, que não tenha medo de se sujar com a poeira, com a lama da estrada. E quando nós saímos em missão, né, nós não saímos para anunciar nós mesmos, mas nós anunciamos a pessoa de Jesus, damos testemunho do seu amor. Então, essa nossa relação com o amor de Deus, com o amor do coração de Jesus, deve nos impulsionar na missão, né, para dar testemunho deste amor. E tem uma canção, né, uma música do Padre Zezinho, que eu gosto muito, né, que ele fala, né, põe teu coração no meu, né, falando de Jesus, põe teu coração no meu e o meu coração no teu. Nós devemos fazer isso mesmo, né, ao rezarmos ao Sagrado Coração de Jesus, colocar o nosso coração junto ao coração dele, né? Ficar ali juntinho, coração a coração, e não ter medo, né? Quando nós chegamos perto dele, ali é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Por mais que a jornada seja longa, que a cruz seja pesada, né? O Padre Zezinho nos diz que nós devemos encaixar ali, colocar nossa cruz junto com a cruz de Cristo, né? Ele nos ajuda, ele nos dá a força, né? É deixar o nosso coração bater em uníssono, isso é no mesmo ritmo do coração de Jesus. Acho que, se eu não estiver enganado, acho que é Santa Teresinha que fala isso, né? Bater o coração em uníssono com o coração de Jesus, no mesmo ritmo, né? Então, é um pouco isso, né? Um grande resumo desses dois capítulos da encíclica, de Leximus, no latim e no português. Ele nos amou, e ele nos ama a cada dia mais. Olha, e a Geni se manifestou, viu, Lucas? Ela diz obrigado e grande abraço, Lucas. Obrigado por você ter lembrado dela, citou ela, né? E temos mais o Marcos, a Mauri Andrade, que está assistindo, o Marcos Giovanni, que é lá da Capelinha também, a Alessandra César. Gente, quem não é da paróquia de São Sebastião de São Roque, de Bom Repouso, é interessante fazer como a Geni, como a Rosângela fez, de colocar aí de onde vocês estão, né? Qual a paróquia que está assistindo, porque a catequese da Igreja Católica, já falamos católica, né, Lucas? Universal, né? É para todo mundo.
Então aqui todo o nosso conteúdo catequético serve para qualquer paróquia. Nós não entramos assim em divisão de catequese para a paróquia nossa, catequese para outra paróquia, mas é uma catequese, aliás, universal, serve para todo mundo. Estamos encerrando? Estamos. Se quiser concluir, fique à vontade, fale com o pessoal, fale o que você tiver para mensagem. Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam no decorrer deste programa, no decorrer dessa nossa catequese. É um documento muito bonito em que o Papa Francisco ele consegue passar para todos nós de uma forma muito didática, muito acessível, a riqueza que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, que você possa estar acompanhando no decorrer das semanas seguintes, que vocês irão estudar os próximos capítulos, e que ao acompanhar este estudo possa crescer ainda mais a nossa devoção, o nosso amor a Jesus, que a nossa devoção possa se aprofundar ainda mais. E esse documento vale muito a pena, para aqueles que puderem, para aqueles que quiserem, fazer a leitura, ter, em sua casa, na sua biblioteca pessoal, nos ajuda demais. E que nós busquemos a cada dia de nossa vida ter um coração semelhante ao coração de Jesus, que é manso e é humilde. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Mais gente aqui, Lucas. Tem mais gente. Que maravilha. Vamos ver quem que é. Anselmo Nogueira. Muito obrigado, Anselmo. Alessandra César, ela está dizendo que sábado estaremos juntos em mais um encontro de formação de catequistas. É isso mesmo, gente. Sábado pode dar aí o teu recado. Recado importante, No próximo sábado, nós vamos ter uma formação de catequistas, para todos os catequistas daqui da nossa paróquia. Interessante. Nós já tivemos um encontro em que nós abordamos o Concílio Vaticano II, e agora, em continuidade dessa primeira formação, nós vamos trabalhar o documento Catequese Renovada, que é o documento base da catequese. Então é importante que todos os catequistas se esforcem para estar presente, para que haja uma caminhada em conjunto, para que a gente continuação da caminhada. E nós aguardamos vocês lá sábado. Obrigado, viu, gente? E obrigado por lembrar, também desse recadinho aí, o pessoal todo que é catequista já está convidado, Isso mesmo. Convocado, isso mesmo. para participar dessa reunião. O Osmail Jorge também, ele dá boa noite, para nós e fala que ele é lá dos Rodrigues. Muito obrigado, Osmail. Agradecemos o pessoal também que está pela rádio. Infelizmente, nós não temos ainda o retorno de quem está assistindo pela rádio. Oi? Então, nós vamos agradecer, aqui agradecemos o pessoal que assiste, que nos acompanha, que nos ouve pela rádio. E nosso abraço especial para eles também. Estamos encerrando? Dá uma olhada. Temos mais aqui gente que chegou agora. A Alessandra César está comentando que Joaquim e Lucas, vocês são de grande sabedoria e conhecimento. Tá vendo? Valeu, Alessandra. Eu transfiro para o Lucas, o grande conhecimento e sabedoria, e que o Espírito Santo, hoje rezamos da oração do Espírito Santo no início, a gente sabe que o Espírito Santo não nos abandona. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, pessoal da rádio, pessoal do Facebook. Nós agradecemos demais vocês que nos prestigiaram nesta noite. Tem mais um, Sabiano? Só um minutinho. Deixa eu ver quem que é.
Sigman Cardoso. Boa noite, Lucas, Lázaro e Joaquim. E a você, Elaine. A Elaine está lá na rádio. Boa noite a todos. A Geni está também se despedindo de nós. Muito obrigado, Geni. Obrigado, Alessandro. Obrigado, pessoal que esteve conosco. Obrigado, Salviano, na técnica de som e imagem. Obrigado, Elaine, que está lá na rádio, senão não saía na rádio, se ela não estivesse lá na rádio. Muito obrigado, Elaine. Obrigado, Elaine. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.